E eu fiquei incumbido de trazer uma palavra hoje aqui. E essa palavra iniciou no louvor, né? A gente cantou que Deus é Deus a partir e dependendo das circunstâncias em nossas vidas. E a gente cantou também que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, né? Então, o que eu queria falar dentro de tudo isso? Uma palavra que hoje em dia é muito usada, mas eu não acho que talvez seja usada da forma totalmente correta, que é o contentamento, né? A expectativa completada, sensação de prazer, felicidade, alegria, ou simplesmente o tornar-se contente, né? Porque quando chega pessoas novas na igreja, quando a gente conhece as pessoas, a gente fala assim, nossa, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, né? Então, muitos de nós já conhece, tá? Há muitos anos na caminhada, vivencia tantas coisas em nossas vidas, mas não temos este contentamento. Por quê? Porque muitas vezes, mesmo caminhando, mesmo partilhando de tudo e vendo as bênçãos de Deus, o mover, as mudanças, o trabalho, as portas abertas, né? Ah, eu quero passar para um concurso, abriu as portas, né? Consegui, vocês viram que eu sou mineira, porta, eu não vou mudar não, eu não consigo mudar meus portas, amor, né? Mas por que que mesmo partilhando de tudo isso, a gente não tem, né, esse contentamento, a gente não se torna totalmente contente, né? Então, às vezes, quando a gente fala para as pessoas sobre esse amor de Jesus, parece que a gente está falando de algo que a gente não vive, né? Estou falando de mim mesmo. Então, por que que tantas pessoas ainda enxergam, quando eu falo de forma errante, né, a forma que o mundo prega, eles falam para você sorrir de orelha a orelha o dia inteiro. Ah, se você sorrir o dia todo, seu dia será totalmente feliz, né? Eu não acredito num contentamento assim. Eu acredito que há momentos em que a gente tem que chorar com os que choram. Existem momentos que a gente vai passar por tribulações, ou perca de um parente, né? Tantas outras coisas, ou algum familiar. A gente foi em Uberlândia, o avô da Jennifer, ele está de cama, e a notícia para nós foi, vem para despedir dele. Falei, então, eu tenho que chegar sorrindo que o meu dia vai ser feliz, vai mudar o diagnóstico dele? Às vezes não. Então, o sorrir diariamente não traz esse contentamento eterno que todos pregam, né? Mas não quer dizer que o meu dia hoje eu não estar sorrindo, eu não esteja contente com tudo que está acontecendo. Não quer dizer que por o meu dia estar ruim, Deus não está fazendo maravilhas aqui hoje, né? Existem várias coisas que eu paro para pensar em termos de um pneu furado. Hoje você está andando com um carro, já viu vídeos? Que o carro estava indo, do nada o pneu furou. A pessoa desceu, a hora que ela estava arrumando o pneu, passou um caminhão arrebentando tudo. Então, às vezes, se o pneu não tivesse furado, poderia ter sido atingida por um caminhão. Então, são vários pontos que a gente vai colocando em nossas vidas, né? Então, eu queria conversar um pouco com vocês sobre alguns pontos que eu acho que desvia nós desse contentamento, do estar contente em Cristo Jesus, nessa música que a gente cantou, né? Tem um ditado que eu ouvia muito, não sei se vocês já ouviram, né? Eu ouvia muito do meu pai que sempre falava assim, você tem que fazer medicina, tem que fazer direito, tem que ser rico, né? Tem que ter tudo para você ser alegre a vida toda. Então, o ditado era, né? O ditado comum diz que as pessoas são abençoadas se forem ricas, poderosas, tiverem muitos filhos e netos, né? Só que tem um porém depois disso que diz, mas quando conseguimos tudo isso, nosso coração fica vazio e os problemas vêm um após o outro, né? Isso me perseguiu há muito tempo, porque pensa eu não sou rico, né? E eu ainda não tenho filhos, né? Então eu e minha esposa, nós somos casados, vamos fazer 14 anos e não temos filhos, né? Mas isso não pesa o nosso coração, tá? Só para deixar claro para vocês. Mas se a gente fosse conviver dentro desse ditado,
Nós somos as pessoas mais miseráveis. Nós não temos nada do que aqui propõe para uma pessoa abençoada e contente, né? Só que quando eu leio o restante, eu vejo isso. Hoje, em índice de suicídio, a maioria dos suicídios são dos ricos. São dos milionários. Que às vezes, no momento onde perde tudo, até a existência. Ele não se vê mais como uma forma de existir e tira a própria vida, né? E eu brinco com a Jennifer, minha esposa, que eu falo assim, né? A Jennifer, quando ela casou comigo, ela era pobre, muito pobre. E ela virou indigente quando casou comigo, de tão pobre que eu era. Juntou os dois que não tinha nada, né? 0 mais 0 deu menos 1. Mas, irmãos, o que nos traz felicidade, alegria e prazer? Né? Que você possa pensar na sua cabeça alguns pontos para a gente matutando, como dizemos em Minas, né? Eu trouxe alguns exemplos meus, né? Para a gente poder conversar, mas pensa no seu dia a dia. A música, para mim, é uma coisa que me dá alegria, prazer. Sempre fui da área da música. Eu, quando pequeno, fui adotado por uma tia, fui criado por ela. E minha tia tinha uma dupla sertaneja famosa, Marlene e Marli, que gravou aquela música, não é dela, né? Eu não lembro de quem que era, mas foi uma das primeiras gravações na época, que era aquela Índia, seus cabelos dos ombros caídos, né? E eu sempre fui criado nesse meio de música, cantava, tocava, e é meu escape, meu momento de prazer, de alegria. Quando eu estou triste, às vezes eu ponho uma musiquinha. Quando eu vou para a academia, ponho outra música. Então a música é um pouco do meu ser, né? Mas, quando eu tenho que tocar na noite, todo final de semana, porque eu preciso de dinheiro, ela se torna um peso. Já tira a minha alegria. Por quê? Porque neste momento a música para mim, ela só é dinheiro. Ah, eu tenho que ir porque senão eu não pago a minha luz. Com o dinheiro deixou, eu tenho que pagar a minha luz, né? Então, o meu contentamento no final das coisas pensando não está na música. Está no dinheiro neste momento. Né? Porque eu perdi o prazer de ir. Eu poderia muito bem estar indo pelo prazer de tocar. E o dinheiro é o quê? Um ganho. Não, eu estou tirando um tempo para fazer o que eu amo e ainda estou ganhando por isso. Olha que alegria. Olha o contentamento aqui. Mas muitas vezes a gente inverte. Estou indo pelo dinheiro e não pelo prazer de tocar. Né? Muitas pessoas têm prazer em fazer compras, né? Ah, nossa, meu escape é ir para o shopping ou ir ali aqui, lá em Uberlândia não tem, aqui tem a Calçadão, né? Eu quero ir para o Calçadão, porque quando eu estou fazendo uma comprinha, não é o meu momento de escape, de alegria, de prazer, né? Mas eu odeio trabalhar. Quando eu estou no meu trabalho é horrível, né? Mas se você não trabalhar, você não vai ter o dinheiro para poder se alegrar nos seus momentos, né? Voltando um pouquinho da música, às vezes se a nossa alegria, se o nosso contentamento estivesse no trabalho ao qual Deus deu para a gente, a porta aberta, esse momento de compras, aonde quer que você esteja, seria o quê? Um acrescento a mais nesse contentamento. Então, é esse ponto ao qual a gente não vira tanto a chave. Porque a gente fica preso neste mundo ao qual toda alegria está só na riqueza. Então, eu trabalho para ficar rico, tudo que eu faço é para ficar rico, todo o meu contexto é riqueza, né? Quer ver um exemplo que eu trouxe, que eu vi esses dias? Uma moça, conversando com uma moça lá que se tornou milionária antes dos 18 anos, que hoje tem muito jovem que é muito rico, né, com as redes sociais. Ele falou assim, aonde está a sua vida? Onde está a razão do seu viver? Ela falou, no meu celular. E eu não estou falando de ficar o tempo todo no celular, não. Né? Ele falou assim, por quê? Que a sua vida... Ela tinha pai, tinha mãe, morava com os pais, tinha irmão, tinha namorado. Ele falou, mas sua vida toda é o celular? Sim, porque é através do celular que eu tenho o meu ganha-pão, é através do meu celular que eu vejo os amigos distantes, então se eu perder meu celular, perco minha vida.
Então, tudo dessa mulher está nesse objeto. Um objeto que ela vai ter que trocar anualmente, porque uma hora ele não vai mais atender a tecnologia, né? O meu celular, gente, já não atende a tecnologia faz uns 3 anos, né? Então, você pensa nisso, fala assim, você é obrigado a trocar todo ano. Então, o contentamento dela está em um objeto. Então, às vezes, se ela perder um pai ou uma mãe, ela não vai ter a tristeza de um ente querido. Mas se ela perder esse celular, ela está perdida, né? Já perceberam que tudo o que pensamos no gasto de tudo e no tempo de tudo? Ah, eu vou para tal lugar, quanto tempo eu vou gastar lá? Quanto tempo para ir, para voltar? Quanto tempo será que eu gasto para passar um dia com os meus pais? Não, eu vou para Uberlândia no final de semana. Nossa, eu vou na sexta, eu tenho sábado, domingo, eu tenho que voltar na segunda. Então eu tenho que tirar 20 minutos ali, 30 minutos, então você tem, tudo você põe. Quanto que eu tenho que gastar para ver? Ah, vamos levar nossos filhos no shopping? Nossa, quanto que eu vou gastar ali? Então, a nossa vida hoje, ela é virada em números, tanto temporal quanto financeiramente, né? E trazendo agora um contexto bíblico, o contentamento, gente, ele não é material, ele é um aprendizado, não é dom de Deus, ninguém nasce contente, sorrindo de lado a lado. Ao contrário, quando a gente nasce chorando, né? Chorando, e ainda leva um tapa ainda, né? Mas, diariamente, nós vamos aprender a se tornar contente. Então, esse é o contentamento, tá? Por que um aprendizado? Porque ele é um comportamento ao qual, diariamente, você vai trabalhando isso, tá? Uma pessoa, eu sei que tem vários casos ao qual uma pessoa tem uma esquizofrenia, né? Ela tem algum pânico que pode atrapalhar em tudo isso, que são pontos médicos, tá? Mas quando eu falo de um contentamento, não falo de você rir diariamente, mas você trabalhar a sua vida de um ponto ao qual você vai ser alegre em todas as situações. Você vai poder vivenciar e ver um ponto ao qual ali você possa o quê? Sorrir diante daquilo, tá? Paulo em Filipenses 4, se você quiser abrir, tá? Pode abrir. Se não, de qualquer forma eu vou ler ele aqui. É Paulo, Filipenses, muito obrigado. Paulo, Filipenses 4, versículo 12 e 13. Ele diz assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente e em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, Paulo aqui, ele está falando dentro de uma prisão. Então, Paulo está preso, né? E como Paulo, mesmo preso, traz palavras desse tipo, né? Porque lá dentro, a mentalidade dele estava fora da cadeia. Ele não se sentia preso por estar atrás das grades. Lá dentro ele via que mesmo preso, ele conseguia ainda fazer todo o trabalho, conversar com todas as igrejas, tinha acesso ao que todos estavam vivendo. Então o contentamento dele estava em Deus, pelo que Deus fazia a todos lá fora. Olha o que ponto interessante, ó. Filipenses 1, do 3 ao 5. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, né? Então, Paulo, o contentamento dele estava em Deus, no estar com os que ama, na presença ou na distância, que para ele era um presente de Deus. Muitas vezes ele falava isso, né?
alegria em partilhar momentos, em viver o que Deus tem feito na vida dele e de muitos. Vocês vão ver muito nas cartas de Paulo, ele falou assim, ó, eu me alegro por saber o que vocês estão vivendo. Regozijo de prazer. Hoje, mesmo estando preso, eu vejo que dentro da prisão, né, eu consigo fazer várias coisas que eu não poderia fazer fora. Então, Deus colocou-me na cadeia para que eu finalizasse o trabalho. Então, mesmo preso, ele via que o estar ali era da vontade de Deus, né? Então, muitas coisas que a gente vivencia, a gente coloca a culpa em Deus, ao invés de entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas, né? Não podemos colocar nosso contentamento e esperança em objetos, pessoas ou momentos, como eu falei anterior da moça, né? Somente em Deus. Objetos acabam, perdem, são substituídos, né? Pessoas, gente, pessoas são inspirações, referências, né? Eu tenho meu pai como uma referência, eu tenho minha mãe, eu tenho amigos que eu fiz aqui em Ribeirão, estou aqui há um ano, já a partir de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, que são referências para mim. São amizades que eu olho para vocês e falo assim, ó, eu queria ser um amigo como essa pessoa é. Eu queria ter tal forma. Isso é uma referência, é uma inspiração. Mas eu não sou você. Assim como eu me inspiro num pai, ó, meu pai hoje é minha referência, mas vai chegar um momento em que eu vou ter que tomar uma atitude de homem. Eu vou ser pai para outras crianças, vou ser uma referência para outros. Às vezes eu não vou ter o meu pai aqui presente mais, mas ele foi alguém que me fortaleceu para o que eu sou hoje, né? Momentos acabam. Se tornam marcantes? Sim. Você pode parar para pensar aí na sua vida e falar assim, nossa, deixa eu lembrar num dia que foi o melhor dia da minha vida. Todo mundo tem isso, né? Nossa, esse dia foi o melhor dia da minha vida. Mas e o hoje? Será que talvez o estar vivo hoje não se torne o melhor dia da sua vida? Será que estar aqui na presença de vocês não me torna hoje o melhor dia da vida? A gente às vezes não pensa nisso, tá? Então, passar o dia com aqueles que amamos é sempre o melhor dia da nossa vida. Porque às vezes vão ter dias que a gente não vai estar juntos mais. Então, aquele momento foi o melhor dia da minha vida com o meu tio que faleceu. Então, aquele dia foi o melhor dia da minha vida com ele. Mas eu vou ter outros melhores dias na minha vida. Isso é contentamento também. Isso é prática. Temos que trabalhar isso diariamente. Amém? Não podemos colocar nossas esperanças também nas circunstâncias, nas situações, condições, né? Pois são momentos. Devemos buscar em Deus o porquê de tudo que passamos. Trouxe um exemplo de Paulo aqui. É o cabo aqui, desculpa, gente. Filipenses 1, do 12 ao 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Paulo está preso? Paulo está sofrendo? Tá também. Mas ele está falando que tudo que está acontecendo serviu para o progresso do Evangelho. Essa é a causa pela qual ele luta, tá? Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Então, todos os guardas que guardam a cadeia, todos aqueles que são os donos, que prenderam ele, já sabem que ele está preso lá não porque eles prenderam ele. Ele está preso porque Cristo, porque Deus quis, beleza? E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor, a minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Esse é o contentamento em Paulo, por mesmo estando preso, todas as pessoas ao redor continuar fazendo trabalho. Esse é o ponto de Paulo do contentamento dele. O contentamento dele não está só nisso, mas esse é um dos pontos que mesmo estando em tal situação, ele não perde a alegria de viver. Ele não perde a esperança, o contentamento, tá?
Deus é o nosso contentamento, nossa alegria, que nos proporciona estar com amigos, trabalho, família, conhecer novas pessoas e ser tocado e inspirado por outras. Esperança de viver mais uns pelos outros e esperança de quando chegar a hora, saber para onde vamos. Então, a alegria, o contentamento, né, quando a gente fala, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, não é só uma alegria de estar aqui. Por isso que eu falei que nós não estamos sorrindo o tempo todo. A gente passa por momentos difíceis, mas a nossa alegria que está cravada no nosso coração é a alegria de para onde vamos também. Então a gente sabe de onde veio e para onde voltamos, para onde a gente vai, tá? Paulo também diz, irmãos, em Filipenses 4, do 4 ao 6, assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, sejam amáveis. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, ele fala isso, né? Alegrem-se no Senhor, e eu vou repetir, ele fala isso na carta. Alegrem-se e sejam amáveis, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Então, ele põe até um porém aqui, né? Não andem ansiosos, mas sabendo que a ansiedade, né? O nosso mundo hoje, a gente vive com ansiedade. Eu acordo ansioso para ir trabalhar, nossa, eu tenho que chegar a tempo, é trânsito, e tantas outras coisas que a gente passa por ansiedade. Então, por mais que você não consiga hoje, né? Tirar essa ansiedade de você, em tudo, ore, súplique, ponha nas mãos de Deus essa ansiedade, busque em Deus, né, esse refresco diário, para que você realmente possa viver um dia a cada dia, não nessa correria diária ao qual a gente distancia de tudo, né? A ansiedade, ela nos torna uma pessoa, às vezes até egoísta, né? Por quê? Porque você põe tanta coisa no seu caminho diário que você esquece das pessoas que estão ao redor também, né? Esse é um dos pontos dela. E eu queria finalizar, eu queria trazer essa palavra que é bem bíblica para vocês, mas em Salmos 1, né, o primeiro Salmo, do 1 ao 2. Engraçado que o Salmo, ele começa com um Salmo que traz um contentamento para nós, né? Ele fala assim, ó, no versículo 1 e 2, né? Capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Irmãos, tem um ponto nesse salmo que há muitos anos foram pregados. Eu lembro quando eu entrei na igreja, eu pregava muito dele, ao qual hoje a gente pode entender de forma diferente, tá? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. O que eles pregavam antigamente? Só ande com quem é crente. Vocês já ouviram isso? Se você é crente, anda com quem é crente. Se você é cristão, anda com quem é cristão. Não anda com o povo de outra religião, não anda com quem é da igreja, não vai em bar, não frequente lugares assim, e não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não está falando que você está andando com os ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. Não está falando que você está andando com pecadores. Nós somos pecadores, irmãos. Todos nós. Mas ele está falando que a gente não imita. Está falando que nós o quê? Nós caminhamos, nós andamos com várias pessoas, nós caminhamos, nós frequentamos lugares, mas nós não temos a conduta, a gente não segue esse conselho. E qual é o conselho? Aquele que partiu desde o início dessa palavra. O conselho de viver um mundo ao qual a gente só vive pelo gasto, pela busca de riqueza. Gente, é uma vida ao qual a gente vive pelo reino de Deus. A nossa alegria, como a dos ímpios, não está no dinheiro, não está na circunstância nem no objeto. A nossa alegria está em Deus. E trazendo uma forma mais fácil de só ficar repetindo estar em Deus, é estar com os irmãos.
É repartir aquilo que Deus colocou na minha vida com vocês. E o repartir é tudo, gente. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Né? Nesse final de semana, chorei pelo pai do nosso irmão. Eu até contei uma história para ele do meu sonho. Alegrei também pelo Levi, com o trabalho, fiquei sabendo, não conversamos, né? Ele só me mandou um porém lá, fiquei tão feliz por isso. Então é isso, é partilhar, é participar da vida uns dos outros. E é isso o que nos vai trazer contentamento. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. A gente acha que fala rápido, parece que foi 15 minutos, foi meia hora. Mas, irmãos, essa palavra de contentamento, queria trazer ela porque é algo também que parte muito no meu coração. Como a gente mudou para cá, por mais que seja 1 ano e pouco, para muitos pode ser muito, para nós é pouco. Vivenciamos muito e estamos vivenciando tantas coisas novas, tantos aprendizados em nossas vidas, que às vezes vem ao meu coração tanta angústia, tanta tristeza, que a gente precisa reverter isso. A gente precisa sentar e falar, pera aí, eu estou passando por isso por quê? O que eu tenho a aprender com isso? E a gente vai o quê? Alegrando o nosso dia, se tornando contente. Por quê? Porque a gente vai vendo tantos aprendizados que vêm no nosso dia a dia, ao qual a gente pode partilhar. E às vezes, irmãos, você participa de tantas coisas ruins, que lá na frente, você pode servir o quê? Como um conselho para as outras pessoas. Eu não sei se eu já falei isso, mas no Brasil, não sei se mudou, mas no Brasil, uma pessoa para ser conselheira, palestrante, qual que é a outra palavra? Coach. Né? Esquece o coach. Mas uma pessoa palestrante, uma pessoa que dá curso, né? São pessoas bem-sucedidas, que se deram bem na vida. Nos Estados Unidos, né, um tio nosso mudou, desculpa, não é Estados Unidos, eu sou ruim de país, gente, é Inglaterra. Ele falou assim que lá é muito interessante, os maiores palestrantes, né, os coaches, essas pessoas que trazem esse início, né, para cada um, são pessoas que se deram mal. Olha que interessante. Eles abriram tantas empresas e todas foram dando errado. E abriu outra dando errado. Deu errado. No final das contas, ele acertou a mão, que um dia dá certo, né? Um dia você acerta a mão em algum ponto. Só que olha o interessante. Na hora que ele chega, ele sabe todos os caminhos que você não deve seguir. Então ele se tornou o maior palestrante. Na hora que ele chega, cara, não, eu estou tentando isso. Opa! Isso aí eu já fiz. Tenta dessa forma que eu não tentei ainda. E se der certo, me fala. Esse é o palestrante. E mais um exemplo, que é da nota, né? Não sei também se eu já falei isso. Mas todos os anos nos Estados Unidos, eles iam lá, colocavam as pessoas que cuidam dessa parte das notas falsas, e eles pegavam a nota, e olhavam a nota falsa, estudavam a nota falsa, e saía para o mercado. Aí os caras iam lá, fazia outra nota falsa melhor, e ela rodava o mercado. Até que chegou um ponto ao qual um homem falou assim, gente, vocês estão fazendo tudo errado. E esse homem era um dos maiores, fraudador que fala, né, do mundo. E aí pegaram esse cara e falou assim, cara, você quer trabalhar para a gente do FPI, você monta, o que você faz? Ele falou assim, não, é muito simples. Ele falou, aí como que você faz então? Eu estudo a verdadeira. Falou, se você sabe o que é verdade, tudo que for mentira, é mentira. Falou, então se vocês continuarem estudando as notas falsas, vocês sempre vão cair numa nota falsa melhor. Falou, então quando a gente estuda o que é verdadeiro, você fala assim, ó, isso aqui é verdadeiro, tudo que for falso é falso. Né? Então não se deixam levar pelas falsidades do mundo. Tá? Então, objetos são falsos, pessoas são falsas na maioria das vezes. Nós somos falsos algumas vezes, né? Então que a gente venha ser verdadeiro, buscar na palavra de Deus, essa palavra como verdade nas nossas vidas, e buscar essa verdade diária para trazer esse contentamento, que é uma caminhada. Amém? Vamos orar.